E agora sim, o que eu disse para vocês que era muito precoce para a gente fazer dentro da temporada. Agora a gente pode fazer, eu acho que agora sim é válido. A gente pode começar a pensar na temporada que vem, tá bom? A gente pode começar a pensar na temporada que vem. Muita gente, ao longo da temporada, falava, mas quem você contrataria para o ano que vem? Eu respondia, porque era um debate assim, é legal, a galera gosta. Mas eu sempre dizia, gente, só que isso daí a gente não pode saber agora. A gente não sabe agora. A gente não sabe os jogadores que estão nesse elenco que vão, assim, subir o patamar de contribuição e hoje a gente acha que não é o suficiente, no final da temporada vai achar que é. A gente não pode chegar a uma conclusão de que jogadores que hoje estão bem, por exemplo, o Rashford. Eu acho que ele é um exemplo disso, né? O Rashford é um exemplo de jogador que a maior parte da temporada a gente chegou à conclusão que tinha que ser contratado. Mas nesse momento mais necessário que a gente precisou dele, eu acho que está todo mundo em dúvida. Ou chegou à conclusão que não. Porque o Rashford não conseguiu ser uma figura crucial para o Barcelona no momento em que a gente não teve o Rafinha. E você ter um reserva, fazer um investimento num reserva de 30 milhões de euros, mais um salário de 14 milhões, você vai fazer um investimento, você vai ter uma boa ocupação do fair play financeiro, dá com esse valor para quem sabe buscar um outro jogador que venha para ser um pouco mais confiável, né? Nesse tipo de momento. Ou nós vamos confiar no Rashford como um reserva mais discreto, traz ele e reza pro Rafinha não lesionar. Tem que ser falado. Quando o Rafinha lesionou, eu fiz uma live especial. A live não estava nem marcada. A gente não ia fazer live aquele dia, era um domingo à noite qualquer. E aí tenho a lesão do Rafinha. Eu faço uma live só para falar da lesão do Rafinha. Por quê? Claramente aquilo ali era um momento que poderia ser ver a notícia, né? Porque tem a lesão na hora do jogo, ninguém sabe a proporção da lesão, e vem a notícia que ele perderia com certeza as quartas de final. A gente fez uma live especial só para falar disso. O que a gente disse? O Rashford, chegando num patamar em que ele apresentou em determinados momentos dessa temporada para a reta final, a gente pode sobreviver sem o Rafinha. Se o Rashford não mostrar esse nível, mostrar aquele nível mais baixo que a gente também já viu dele na atual temporada, a gente vai pagar um preço muito alto. Lamentavelmente, foi a segunda opção. Foi um preço muito alto que a gente precisou pagar. O que a gente pagou foi uma eliminação. Uma eliminação que, convenhamos, com a presença do Rafinha, dificilmente teria acontecido. Se você bate um lateral para um lado ou para o outro, tu já muda completamente a base do efeito borboleta, os rumos de uma partida. Se você coloca o Rafinha nessa equação, aí você tem um outro nível de capacidade de mudar a história de um jogo. E a gente temia que fosse crucial e foi. E na época, muita gente até chateada com o Rafinha, e eu não vou esconder, eu também tava, né? Eu sou torcedor, gente, torço pra esse time. Vocês acompanharam a live, eu cheguei a quase desmaiar aqui, porque eu comemorei o gol do Ferran de um jeito que subiu minha pressão, ou melhor, baixou minha pressão. Eu não me alimentei bem, eu não almocei, então é mais propenso a dar essas quedas de pressão. E vocês viram aí, eu sou torcedor, porra. Então o que acontece? O Barça, naquele momento, sabia que tinha perdido uma peça crucial para avançar de fase e ser campeão da Champions. Sem o Rafinha, com 2 expulsões e todas as decisões polêmicas, discutíveis de arbitragem caindo para o lado do Atlético de Madrid, chegamos vivos até os acréscimos do segundo tempo para fazer um gol de cabeça da prorrogação. Então, imagina com o Rafinha. O Flick não sabe lidar com uma retranca. Para de falar besteira, Pietro. Para de falar besteira. Você está frustrado com a eliminação, você está falando coisas que você não acredita. Para poder desabafar, né? Todo treinador de time grande que é campeão lida com retranca a temporada inteira, tá bom? Lida com retranca a temporada inteira. O que a gente não pode cobrar do Hansi Flick é, primeiro, os jogadores não serem expulsos
Eu acho que a expulsão do Cubarsí, ele não foi para fazer a falta, ele não foi para disputar o lance. Ele deu um pouco de falta de sorte, mas de uma forma ou de outra, se ele está um pouco mais distante, não teria sido expulso. Dá para a gente colocar um pouco no azar, um pouco na ingenuidade, né? Olha aí o lance do. O que seria o 3-0. Cara, o Barcelona esteve muito perto de uma virada que a gente lembraria durante muito tempo. Lamentavelmente não aconteceu. As viradas nessas situações, elas são raras e justamente por isso elas são tão valorizadas e hoje a gente não conseguiu concretizar. Meu pensamento tô junto com esse treinador, quero contratações pontuais. O Bastoni contratado daria uma outra dimensão para essa defesa. Um centroavante de alto nível contratado daria uma outra dimensão para esse ataque, porque a gente tem muita dificuldade a gente tem muita dificuldade com as oscilações do Ferran. Ele pode ser um bom reserva, mas ele de titular a gente percebeu que não funciona. E a idade do Lewandowski não permite mais que ele seja o nosso titular. Então, um dos dois tem que sair. Eu não renovaria com o Lewandowski. Se tiver uma boa oferta pelo Ferran, eu venderia. Mas se for para ele sair por 15, 20 milhões, a gente não vai contratar um jogador melhor que ele por esse valor. É melhor ele ficar. Eu tentaria Bastoni ou Oyarzabal. Já falei isso há muito tempo. Eu tentaria, se não der o Oyarzabal e existir de fato aquela cláusula do Harry Kane para sair do Bayern de Munique por 65 milhões. Eu pago 65 milhões no Harry Kane tranquilamente. Ah, mas ele já vai para 33, 34 anos. 65 milhões para ele vir entregar 2 temporadas de alto nível, para mim tá ótimo. Olha o Leva, só foi cair de rendimento com 38. Até temporada passada ele era um dos grandes artilheiros do futebol mundial. A gente teve temporada passada o trio de ataque mais produtivo do futebol mundial. Então, eu não exijo nenhuma mudança tática, o time pode continuar jogando desse jeito. Eu não exijo a mudança de nenhum pilar da equipe. Ah, porque o Pedro não serve, o De Jong não serve mais, o Cubarsí é pipoqueiro, o Yamal só cisca e não faz gol. Eu não entro nesse debate, eu não entro nessa seara, eu não concordo com essas opiniões. Para mim é mais uma frustração da equipe. É a frustração do torcedor com a equipe por causa da eliminação. E a galera tá falando coisa que não acredita, sabe que não é verdade, sabe que o Pedro não pipocou, que o Yamal não pipocou, sabe que o Joan Garcia... Teve gente reclamando do Joan Garcia. Ah, mas o Joan Garcia era para ter defendido, porque ele foi contratado pra gente ganhar a Champions e ele não fez essa defesa. Pelo amor de Deus, ele fez um milagre no segundo tempo que manteve a gente vivo no jogo. Um milagre no chute a queima-roupa dentro da pequena área. Só que ali não era o caso. Ali a bola vai na lateral da rede, não tem o que fazer. Tem que aceitar que o cara chutou na lateral da rede, que o goleiro não vai fazer milagre, não vai pegar. Então, eu mantenho esse pilar. Eu mantenho esse time. Esse time está preparado, esse time está pronto para fazer grandes coisas. Ele precisa de um ajuste aqui, outro ali. Já falei as contratações que eu faria. Um ajuste aqui, outro ali. E que sejam esses jogadores que venham para o time experientes. Jogadores experientes. A gente não pode contratar, como estão falando, o Vuskovic, zagueiro de 18 anos. Nós já temos o Cubarsí de 19, nós temos o Eric Garcia de 24, nós temos o Gerard Martin de 23, nós temos muitos jovens zagueiros para a gente lapidar e melhorar e para que eles sejam opção durante 10 anos. A gente precisa de um zagueiro pronto. Chegar, botar a camisa e virar melhor zagueiro do mundo. E virar ídolo do Barcelona com 3 meses já ter uma música para ir na torcida. Tem que ser um zagueiro desse patamar. Quem está disponível no mercado, doido para jogar no Barça é o Bastoni. Campeonato italiano, os valores que você desembolsa para contratar são menores. Dá para trazer o Bastoni. E um centroavante que seja mais confiável que o Ferran, porque oscila muito, e com maior vigor físico que o Lewandowski, que fez tudo o que poderia por nós, mas acho que já está na hora da gente se despedir. Se tiver uma boa oferta pelo Ferran, eu aceitaria vender. Se for a preço de banana, não. O Ferran é um muito bom reserva, embora ele não tenha nível para ser titular. E aí a gente pode olhar no mercado, eu iria atrás do Oyarzabal. Eu acho que é um jogador que encaixa perfeitamente nessa equipe. Perfeitamente nessa equipe. Agora sim, a gente pode falar da próxima temporada. Eu buscaria essa galera e aí, ó,
Zona cinza, dá para debater. Efetua a compra do Rashford. Eu fiquei decepcionado com o Rashford nesses momentos que a gente mais precisou dele. Eu fiquei decepcionado. Então, se a gente tiver no mercado um jogador mais jovem que possa ser contratado para ser um reserva do Rafinha, enquanto a gente lapida para ser titular, porque o Rashford ele vem para ser reserva e acabou. Ele não vem para ser lapidado para o futuro, para ser titular no futuro. Ele vem para ser reserva e ponto final. Rafinha tem 30 anos. O Rafinha não vai, nesse nível que ele tem de entrega, manter essa capacidade de influenciar as partidas durante mais 5, 6 anos. Um jogador com a característica do Rafinha, com 32 anos, ele já começa um declínio significativo, porque ele é um jogador muito físico, que exige muito do seu corpo para poder ser efetivo, para poder ser importante no jogo. Já está na hora não da gente trazer o substituto do Rafinha. Não é para trazer o substituto do Rafinha, mas é para trazer o futuro da posição. Dá para a gente trazer um jogador que seja de qualidade para aquele setor do campo. Não precisa ter 18, 19, não. Um jogador de 23, 24 anos que venha para ser um reserva de garantias e no futuro um possível titular. Aí eu não iria atrás do Rashford, eu iria atrás desse jogador. O negócio é olhar no mercado e ver se tem disponível alguém com essa característica. Agora não dá para não trazer ninguém, tem que ter um reserva por Rafinha. O Rashford não é o reserva que a gente sonha, mas ele foi em determinados momentos importantes. Hoje é uma zona cinza essa discussão, não tem uma resposta óbvia. Não estou falando do Rafinha ir embora, pessoal, entendo. Eu estou falando que o Rafinha tem 30 anos. Ele não vai ser jogador titular importante daqui a 4. Então a gente já pode começar a pensar, na hora de trazer alguém para ser não só um reserva, mais uma passagem de bastão para o futuro, para daqui 2 temporadas o cara virar titular. A galera falou do Nico Williams. O Nico Williams perdeu a oportunidade. O Nico Williams era esse cara. Ele era o jovem talento para vir para ser titular, para vir para ser reserva a princípio e ganhar a titularidade depois de um tempo. Só que hoje em dia não tem mais clima para isso. Eu jamais vou pedir Nico Williams aqui. Vai ter que olhar o mercado para ver quem são os jogadores que têm essa característica. É uma zona cinza. O Cancelo é uma zona cinza, porque o Cancelo... Eu efetuaria a contratação definitiva do Cancelo. Mas depende do valor, porque, afinal de contas, ele é um lateral veterano. Lateral veterano já não é jogador para render durante muito tempo, né? O lateral talvez seja o primeiro jogador que começa o momento de queda física, mas sente a queda física. Eu acho que é a posição que mais exige do defensor, do jogador como um todo, né? Não só do defensor, de qualquer posição no campo, a que mais exige é o lateral. Então, é uma zona cinza, eu contrataria. E uma outra zona cinza é o Koundé. O Koundé, temporada passada, até a semifinal da Champions, era discutido o melhor lateral do futebol mundial. Botavam o Hakimi, o melhor lateral atacando, o Koundé, o melhor lateral defendendo. Ele não conseguiu ser isso essa temporada. O que a gente vai fazer? A gente vai confiar que o Koundé pode recuperar o nível da temporada passada? Ou a gente vai olhar para a temporada atual e considerar que não vai rolar? É uma zona cinza. Não tem aqui uma resposta óbvia. A resposta óbvia é: o Barcelona tem que trazer um centroavante e um zagueiro. Todo o resto, a gente pode debater. Se chegar uma boa oferta pelo Koundé, eu vendo. Uma boa oferta. Não vou vender ninguém a preço de banana, tá? Eu não vou vender nenhum jogador porque eu tô com raiva que eu fui eliminado. Que às vezes a torcida pede isso, né? A torcida, a gente é eliminado, tem que vender, tem que rescindir, tem que demitir, tem que mandar embora. Calma. Patrimônio do clube tem que ser bem vendido. Se tiver uma boa oferta, pode ser. Pode ser. O Baldé, mesma situação, uma boa oferta, pode ser. Mas a gente não pode fazer tudo isso ao mesmo tempo, né? Não pode vender todo mundo. A base dessa equipe tem que ser mantida para a gente poder fazer ali algumas substituições pontuais. O que eu acho que a galera também vai querer começar a discutir e é válido é se não, a gente não precisa de um zagueiro mais experiente destro. Eu acho que aí também nós já estamos querendo demais, né? Nós queremos um zagueiro canhoto, um zagueiro destro, um centroavante, um ponta, um lateral. Não vai dar para contratar tudo isso.
a minha prioridade seria o zagueiro canhoto, a minha prioridade seria Alessandro Bastoni e Mikel Oyarzabal para ser o nosso atacante. Faz muito gol o Oyarzabal, principalmente quando está bem acompanhado. Hoje, ficamos no quase uma virada, o torcedor está cansado, mas eu já até comentaram aí, pô, de novo, a gente vai vir mais forte para a temporada que vem. Pô, de novo. Cara, isso é torcedor ou tu vai parar de torcer? É a pergunta que eu vou te fazer. Tu vai parar de torcer? Foi eliminado hoje, tu vai parar de torcer? Não. Então, temporada que vem, a gente está aqui de novo torcendo o Barcelona ser campeão na Champions. Hoje, eliminados, lamentável, frustrante é acompanhar o time nessa reta final de campeonato espanhol, onde o Barcelona pode igualar o recorde de pontos da história do campeonato espanhol, que o próprio Barcelona detém junto ao Real Madrid, 100 pontos. Se a gente conseguir isso, isso não vai te acalmar hoje, mas para a posteridade a gente vai olhar de uma maneira diferente, porque aquele time da temporada 12-13 do Barcelona também não ganhou a Champions. E na hora a gente talvez não tenha entendido o que era ter um título espanhol batendo recorde de pontuação. E hoje a gente olha para trás de uma outra forma. Mesma coisa o Real Madrid. O Real Madrid foi campeão na temporada 11-12 de La Liga com 100 pontos. Mas quando foi eliminado pelo Bayern de Munique no Bernabéu na disputa de pênaltis, num jogo em que os 2 gols do Real Madrid estavam em impedimento, tá? Papo de maluco. E mesmo assim ele foi eliminado. Naquela época não tinha VAR. Na época, o torcedor do Real Madrid pensou mais na eliminação da Champions do que no título espanhol. Mas com o tempo, ele começou a olhar para aquela temporada de uma outra maneira. Eu acho que isso vai acontecer com a gente. Isso vai acontecer com a gente. A gente hoje não vai conseguir ficar feliz com a possibilidade de um título com recorde. Mas se esse recorde vier, e principalmente quando a gente olhar para trás, a galera vai lembrar com muito carinho de uma temporada de recorde. E estou confiante que o Barcelona, agora que já não está mais na Champions, jogando só no fim de semana, uma outra vez que vai ter jogo meio de semana, e com esse recorde na cabeça, projetando, querendo alcançá-lo, terá condições de alcançar. Vamos esperar. Champions, só na temporada que vem. Barça, ainda vamos ter até o meio de maio.